Ô Cano, por favor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Cidade Alerta. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser mais direto possível para a gente desdobrar esse assunto. Tecnicamente, a Polícia Civil fecha um laudo e coloca, olha, há vestígios de material químico, porém, nos materiais que foram coletados nas casas, torneiras, cadeados, a criminalística não conseguiu fazer com que seja a mesma coisa, ou seja, não conseguiu linkar isso, não consegue comprovar que esse mesmo produto químico que foi encontrado, descartado por essa empresa em questão, foi o material que foi colhido ou apresentado nesse material apreendido. Ou seja, juridicamente você não tem prova material para a Polícia Civil e para a CETESB. A CETESB sabe o que realmente aconteceu naquele dia? Não, a gente tem uma teoria de que deve ter ocorrido dois tipos de lançamentos de efluentes diferentes da indústria e com a obstrução que tinha da rede de esgoto, esses dois produtos entraram em reação e formaram a névoa. Tá. Vamos lá, para quem está em casa entender, vamos voltar um pouquinho. Você tem a caixa de inspeção próximo dessa empresa, sim, correto? A caixa de inspeção, ela pode ser, esse material das indústrias pode ser despejado desde que tenha um controle adequado, correto? Correto. Ele tem que atender toda a legislação ambiental vigente para poder fazer um lançamento em rede. Naquele 4 de outubro, quando vocês vistoriaram, vocês checaram que naquela caixa de inspeção havia uma ligação clandestina de água pluvial. Sim. E que no material coletado nesse encanamento, vocês também detectaram produtos químicos referente ao que a empresa eliminava. A empresa manipulava. Exatamente. Correto? Correto. Tá. Vocês acreditam, então, que tenha acontecido um acidente do que lá? O que é essa borra? Explica um pouco melhor para a gente. O problema foi o seguinte, pela que nós detectamos, inclusive junto com a prefeitura, que teve uma obstrução da rede. Você juntou um monte de sujeira no determinado local da rede e não permitia que a água descesse. Então, a hora que eu jogo um produto químico, ele não desce, eu venho com outro produto químico de outra natureza, eles entram em reação e podem formar névoa. Ou seja, se a rede não tivesse obstruída, provavelmente não teria ocorrido o problema. Agora, também não teria ocorrido o problema se não tivesse lançamento algum. Entendi. Então, peraí, que isso é um detalhe que eu acho que quem está em casa, eu estou tentando ser o mais didático possível. Vamos entender que essa ligação que foi feita clandestina, vocês acreditam que essas empresas ou a empresa eliminava esses produtos com certa frequência? Sim, porque... Mesmo de forma irregular? Sim, porque, inclusive, nós constatamos isso daí. Isso está constatado? Está constatado e nós aplicamos uma multa. Vocês aplicaram a multa porque a empresa despejava o material ali. Fora dos padrões exigidos por nós. Então, vão entender que de tanto despejar e tantas coisas aconteceram e ninguém percebia aquilo, você não sabe quantos anos, quantos dias, quantas semanas. Não tem. Essa borra ficou nesse cano, o que impediu desse produto químico escoar, juntou com outro e aí aconteceu o acidente. Aconteceu o acidente. Isso é o que a CETESB... É o que nós imaginamos que possa ter ocorrido e assim, porque foi um raio muito, não foi um raio muito grande e houve uma dissipação muito rápida também, né, Rodrigo? Entendi. Quando acontece isso, você tinha um fiscal da CETESB na Cidade de Franca, em plantão, é isso? De plantão. Até ele chegar, isso aconteceu por volta de 8 horas, o fiscal... Ele chegou em torno de 11 e pouco, por aí. 3, 4 horas depois do ocorrido. Porque ele tem que pegar, saber o que está acontecendo, pegar o cadastro da empresa, ver o que a empresa faz, aí ele tem que traçar a rota de viagem para chegar até aqui. Entendi. E isso é uma dificuldade para nós, porque quando nós temos que atender em Franca, por exemplo, nós temos esse mesmo problema. Quer dizer, é o tempo de deslocamento, é o tempo de saber da empresa, quer dizer, nesse processo todo de vocês virem, chegaram no mesmo dia, porém o gás dissipou. Dissipou. E aí vocês não conseguem... Eu estou perguntando isso porque o laudo que foi emitido pela CETESB, vocês têm muita evidência do que pode ter acontecido, sim, porém vocês não concluem que realmente... Não dá para concluir. Quem foi, não dá. Vocês têm suspeitas. Temos suspeitas. Tanto é que para trabalhar nesse caso, nós trouxemos a equipe de emergência nossa, que fica em São Paulo,
Para ajudar no atendimento, eles fizeram coleta de material, rastrearam tudo no local, nós fizemos análises todas e não conseguimos detectar efetivamente o que era. Tá, então hoje a realidade é o seguinte, pelo que eu estou conversando com você aqui, eu estou entendendo. Há uma grande possibilidade dessa empresa já ter então, colocado isso em galerias pluviais, a gente não sabe quantas vezes. Exatamente. Esse acidente já poderia ter acontecido há muito tempo. Poderia ter ocorrido. Agora, eu quero chamar a atenção da população também pelo seguinte, pelos depoimentos que eu ouvi, eles falam que o problema já vinha ocorrendo. Então, gente, quando vocês estão incômodo, um problema que afeta a sua vida, a sua saúde, oriunda de um local como esse, que está próximo à indústria, por favor, liguem na CETESB, nosso telefone é o 3617-4700, e das 8 às 17. Perfeito? Se for à noite, das 17 às 8, liga no 0800 11 35 60. Quer dizer, até pela internet você consegue ter todos esses contatos. Consegue. Ô Cano, deixa eu entender então, baseado nesse raciocínio, se nós estamos partindo de uma hipótese que essa empresa já tinha essa ligação clandestina e eu não sei quem fez, vocês têm ideia de quem tenha feito? Não tem. Pode ter sido proposital essa ligação para poder fazer esse escoamento? Olha, se a empresa não for muito antiga, eu acredito que é difícil dizer se é proposital ou não, porque você tem que ver a idade da empresa, tudo. Porque já aconteceu o caso, por exemplo, de o cara entrar numa empresa, num local, ele não sabia que tinha alguma ligação clandestina, depois ele descobre. Entendi. Bom, mas aí tem a ligação clandestina. Então, já fica o risco, porque as pessoas ficam preocupadas para saber quantas vezes esse material ou esse descarte foi realizado. Não dá para a gente saber. O acidente poderia ter acontecido antes? Poderia ter acontecido antes. Olha que gravidade nisso tudo. E aí, baseado nisso tudo, o que a gente tira de todo esse caso é que nós não temos quem realmente responsabilizar por todos esses danos. Não tem. Porém, paralelo a isso, o que eu entendo é que vocês conseguiram, então, verificar várias irregularidades de empresas que estavam na iminência de acontecer acidentes assim, correto? Sim, e aplicamos a multa. E aí vocês estão aplicando a multa? Sim. Inclusive, na programação que eu tenho, até de passar para os técnicos, voltarem naquela região para fazer mais um levantamento completo, para ver se o risco está minimizado para ter acidente. E o que foi dito para essa empresa na questão de regularizar o descarte? Tem que regularizar tudo o descarte para atender a legislação vigente. Se ele não atender a legislação vigente e constatado o não atendimento, nós vamos aplicar multa em dobro. Então, de 60 e tantos vai para 120, e assim vai. 120, assim vai. E se essa empresa, vamos supor assim, que se vocês conseguissem ter comprovado que essa empresa realmente foi a responsável por isso? Porque até agora ninguém conseguiu provar e vai ser difícil agora. Aí, Rodrigo, a gente tem que fazer uma análise. Como teve óbito, essa multa, aí a nossa multa pode variar, chegar até 50 milhões. Até 50 milhões? Pode, pelos pela lei de crimes ambientais e pelos que estabelece esse valor de multa. Sendo realista, então hoje, infelizmente, nem a perícia e nem a CETESB conseguem responsabilizar de quem foi lamentavelmente. A culpa. Mas, por outro lado, vocês já identificaram vários fatores de risco. De risco que nós estamos fazendo trabalho de fiscalização na empresa. Ô Cano, vamos lá então. É muito difícil hoje, porque você viu o relato do Rafael Pasquim de moradores, até a gente estava falando isso fora do ar. Mas o objetivo nosso de fazer mais inspeções é dar uma tranquilidade para os moradores. E havendo, assim, qualquer situação de mau cheiro, de situações, pessoas que moram próximo à indústria, ligar mesmo para a CETESB? A CETESB vai fiscalizar? Vai fiscalizar, ele vai registrar a reclamação e nós vamos fiscalizar. Entendeu? Porque é obrigação nossa. Nós não podemos deixar que uma empresa trabalhe causando incômodo à população, à vizinhança. Então, ele reclamou por esses dois telefones, o 3617-4700, das 8 às 17, ou pelo 0800 11 35 60, das 17 às 8,
que o nosso plantão de São Paulo aciona a gente. Entendi. E tem mais uma coisa, Rodrigo, dependendo da circunstância, por exemplo, começa a chover 4, 5 reclamações do mesmo assunto, do mesmo local. Nós vamos sair atender à noite, a hora que for. Entendi. Que é importante fazer essa Importante fazer isso. Ô Cano, muito obrigado pela sua entrevista. Então, finalizamos da seguinte forma. Não dá para responsabilizar ninguém, infelizmente. Lamentavelmente. Nem na questão da Polícia Civil, nem na questão da CETESB, porém, abrir um leque para vocês de fiscalização severa em cima de empresas e principalmente dessas que nós estamos falando. Perfeito. E eu quero deixar claro aqui o seguinte, em qualquer momento, se a empresa quiser se posicionar, se a empresa quiser falar ou qualquer outra empresa que está relacionada a isso, nós estamos abertos para ouvi-los também, porque nós estamos ouvindo o técnico da CETESB. Ontem, mostramos aqui, né, laudo da Polícia Civil do Índice de Criminalística. Então, assim, estamos totalmente embasados em informações oficiais do que aconteceu na cidade de Pontal. Muito obrigado, viu, Cano? Eu que agradeço mais o uma espaço. Vez, obrigado aí pela Rodrigo, sua presença. Muito obrigado. Tá? Bom trabalho para você. Um abraço.